jornalista e consultor, e também ele é engenheiro, formado pela USP lá de São Carlos. E ele quase que estudou com o meu irmão lá. Mas, enfim, o Gandur foi convidado para falar sobre os impactos da transformação digital e da pandemia na organização das redações. Então, o Gandur ele é jornalista e engenheiro, com mestrado em Ciências da Comunicação pela ECA e extensão em Administração pela FGV, gestão avançada pelo FDC, a Fundação Dom Cabral, né? E publisher em Stanford University. Professor de jornalismo na SPM São Paulo e consultor em estratégias de comunicação. Ele é membro dos conselhos do Instituto Palavra Aberta, do Columbia Global Center Brasil e do Instituto Torna a Voz. Na Folha, ele foi repórter, editor e diretor da Publifolha. Na Editora Globo, foi diretor de publicações e diretor do Diário de São Paulo. Foi diretor de conteúdo do Grupo Estado, diretor de jornalismo da Rede CBN e membro do Conselho Editorial do Grupo Globo. Escreveu Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a segunda morte da opinião pública, pela Sumos Editorial. Então, Ricardo Gandur, para mim, é um grande prazer tê-lo aqui. A gente começou a conversar outro dia, eu falei, nossa, tem que ter esse cara lá no Café da ANER, porque ele tem muito conhecimento, ele tem muita experiência, e eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor ao nosso conhecimento. Muito obrigada, Gandur, a palavra é sua. Não, eu que agradeço, Regina, é um imenso prazer estar aqui com vocês todos e todas. Meu plano aqui é contar um pouco sobre o tópico proposto, durante aí 20, 25, 30 minutos no máximo, e depois responder as perguntas de vocês, que eu acho que vai ser o mais interessante, se eu puder comentar o que vocês trouxerem, né? Eu começo ao dizer que eu não vou apresentar nenhum slide. Eu queria contar para vocês uma historinha rápida. Vocês sabem que, quem me conhece sabe que eu sou bicho de mídia impressa, né? Minha carreira foi toda em jornais, revistas e seus sites. Mas eu, nos 5 últimos anos, tive uma experiência muito interessante sobre muito que a gente vai falar aqui, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o processo jornalístico, né? Ao dirigir uma rede de rádios, a rede CBN, com muito orgulho, muito prazer. E no primeiro mês que eu estava na CBN, no primeiro mês de rádio, portanto, eu fui chamado para falar na Aberte, e ao chegar, a pessoa organizadora ela me perguntou, o senhor tem algum slide? E o que me ocorreu falar na hora foi, olha, eu sou de rádio, né? Então, o que eu não puder falar explicando, né? O que eu vou fazer? Ainda que o meio esteja hoje no YouTube e tal. Mas isso é só uma piada aqui para eu dizer para vocês que eu pretendo contar, não vou amolá-los aqui com slides. Mas eu queria começar explicando um pouco. A Regina até falou, não, que o que eu ponho aqui, se é jornalista, engenheiro, consultor, eu queria explicar por que minha carreira acabou tendo essa mistura. Na verdade, assim, eu nasci num jornal. O meu pai eu sou de Nova Granada, interior de São Paulo, noroeste paulista, região de São José do Rio Preto, e o meu pai tinha na cidade, uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, meu pai tinha o cinema local e o jornal, falava na rádio também. Então, eu sempre, desde pequeno, 12, 13 anos, eu já trabalhava com meu pai. Né? Eu fazia revisão, montava. Inclusive, eu tenho aqui na minha mão, não sei se alguém já viu, isso aqui é um clichê. Um clichê, isso aqui é da década de 70, é uma placa metálica colada numa base de madeira. Olha, imagina o peso disso aqui. Né? E isso aqui é um clichê do jornal do meu pai, que eu guardei de lembrança. E aí, por uma opção adolescente, fui fazer engenharia, e acabei... Mas eu queria muito comunicação. Eu trabalhei como engenheiro, e entre a engenharia e o jornalismo, tive um tempo na Pricewaterhouse, onde eu aprendi consultoria, por isso que a Regina misturou tudo na minha biografia. E é isso aí, mas eu me encontrei mesmo foi no jornalismo. Aos 26 anos, já não tão novinho, entrei na Folha como repórter, e aí fui 3 casas editoriais belíssimas, pelas quais eu passei. O Grupo Folha, o Grupo Globo, em 2 passagens, né? A primeira na Editora Globo e no Diário de São Paulo, e a segunda recentemente na CBN, e o Grupo Estado, né? 3 casas editoriais maravilhosas. Mas eu estou aqui hoje com vocês para trocar algumas ideias, a minha visão, né?
sobre essa coisa do impacto da pandemia no processo jornalístico. E aí, antes de falar do impacto, eu queria falar um pouco do processo, né? Qual que é a minha visão do processo? E esse é um assunto que eu sempre pelo qual eu sempre me interessei. Eu sempre me interessei como que a redação é organizada, vou contar um pouco mudanças que a gente fez, né? E aí, pegando o gancho da pandemia, você vê que a pandemia mexeu com o físico, né? A pandemia mexeu com o físico, com o arranjo topológico das pessoas, né? O lugar, o onde as pessoas trabalham, né? O home office, a disrupção total da redação como um salão de produção. Mas aí, ao comentar esse impacto, vale a pena resgatar o seguinte, que o arranjo físico sempre foi uma característica muito forte do jornalismo, né? Não por acaso, né? Principalmente nos jornais, algumas revistas também, mas em geral, a revista gráfica era longe da redação, né? Mas nos jornais, frequentemente, muito frequentemente, a gráfica era no subsolo do próprio prédio. Então, o prédio, verticalmente, ele era organizado pelo fluxo do processo jornalístico, né? Tanto que daí vem a expressão que poucos da jovem geração conhecem, a expressão característica de fechar uma matéria era vinda do verbo descer. O editor dizia desce. Por que desce? Porque a redação era em andares em algum local do prédio, a publicidade logo abaixo ou logo acima, as páginas eram juntadas, as matérias em canudos, e aquilo era jogado num tubo que caía na seção de composição, linotipia, tal, até ir para o subsolo onde ficava a gráfica. Daí a expressão desce. Desce significava a matéria está fechada, está pronta para ser impressa. Então, vejam como que um verbo totalmente geográfico, né? Totalmente ligado ao lugar, ao fluxo físico, fez parte de um jargão de edição. Quando eu cheguei na Folha como repórter, esse desce ainda era parte do imaginário, mas ainda havia no andar de baixo, a redação da Folha era no quarto andar, ainda havia no andar de baixo uma coisa que a gente precisa explicar para os jovens que aqui estão, que era o departamento do Pestap. Hoje a gente fala no Word, ali nos processadores de texto, a gente fala o cut and paste, né? O paste é o colar, né? Pestap, tem esse app no fundo, o Pestap é o ato de colar. Simplesmente era um conjunto, um salão de pranchetas, onde as páginas eram coladas para formar a matriz. Eu vi esse desmonte, eu vivi na Folha esse desmonte, quando esse ato de colar manualmente, a montagem das páginas, foi substituída por uma paginadora, um software de montagem de páginas. Ainda não tinha a internet, mas ainda o layout da arquitetura da redação se fazia muito presente, tanto que na Folha, não é? A Folha tinha uma organização física que reproduzia muito a temperatura da editoria. Quer dizer, as editorias mais frias, os cadernos semanais, eram mais distantes do comando do jornal, da primeira página, né? E os cadernos mais quentes, portanto, com pulso diário, eram mais próximos do mesão da redação, ali do comando da primeira página. Numa organização muito lógica e muito natural, porque é de se pensar, e veja um processo, que o editor de cadernos diários tenha que despachar a cada hora, muito frequentemente com o comando. E os editores dos cadernos semanais despacham 1, 2 vezes no máximo com o comando, então eles ficam mais longe. Eu fui editor de suplementos, depois de ser repórter de economia e negócio, vocês podem imaginar, eu ficava no chamado fundão da redação. Então, vejam o arranjo físico impactando o fluxo lógico, né? Fluxo lógico. E eu sempre fui muito ligado a isso. Tanto que, ao chegar no Estadão, vocês sabem que o Estadão tem, ainda no prédio que está lá, uma das maiores lajes de jornalismo, acho que da América Latina, né? Eu brincava que, para eu ir da minha sala, e vejam, de novo, o arranjo lógico, ao caderno Aliás, né, que era um caderno semanal, eu quase mudava de bairro. Eu andava quase 110 metros para ir da minha sala
a direção de redação, até o caderno Aliás. A gente brincava que mudava a previsão do tempo, né? Eu saía do Limão, chegava quase na freguesia do Oli. Estou chutando aqui a geografia de São Paulo. Mas, enfim, e quando a gente redesenhou, quando o site aí pula para a internet, entra a internet, tem muita história para contar. Eu estava na Folha quando a Maria Ercília manejava, a editora da Ilustrada na época, manejava o único computador da Folha que acessava a internet, tinha uma sala com uma placa na porta, computador ligado à internet. Entram os sites, eu estava na Editora Globo, lá nos encontramos, né, Regina, em algum momento, na ANER, na QUEM, na Editora Globo, e os jornais replicam, fazem seus sites, o site começa como uma replicação da edição diária ou semanal, ganha temperatura, enfim, aí corta para 2006, quando eu chego no Estadão, 2007, a gente começa a pesquisar. Aliás, pesquisa é uma coisa que eu já tinha feito muito lá no Diário de São Paulo, com a Adélia Franceschini, que está aqui com a gente, nos prestigiando hoje, prazer te ver. E a gente resolve, então, redesenhar o Estadão num processo liderado pelo Roberto Gazzi, junto com o Chico... com o Chico da Cases, lá de Barcelona, Chico Amaral, que depois foi para o Globo, e a gente vê que mexer no processo não era só mexer no produto, era também mexer no arranjo. Então, a gente resolve adotar um conceito que estava muito em voga na Europa na época, da redação em estrela, que era colocar em círculos aproximadamente concêntricos, né? De novo, mais perto, e não mais da primeira página. Veja que coisa. Mais perto da edição da Home, né? As editorias muito quentes, e mais longe da edição da Home, as editorias mais frias. De modo que, vejam como é que a gente vai chegar no impacto da pandemia, né? Vejam como é que a gente vai chegar no impacto da pandemia. Na época, a premissa era a seguinte: não, o cara que tem um breaking news e precisa postar na Home agora, né? Daqui a pouco eu falo de redes sociais, mas valia para a Home, basta ele girar a cadeira e conversar com o colega do lado. Quer dizer, a gente queria reduzir a burocracia. Era essa a figura. Ele gira a cadeira, né, e fala, e vai para a Home, enfim, nessa temperatura do site que começava a impactar a característica do jornal, da edição impressa. Não por acaso, naquele projeto da mudança do Estadão, que o projeto começou no início de 2009 e o novo Estadão foi para a banca em abril de 2010. Foi um projeto de um ano e pouco. O Estadão foi para a banca em abril de 2010, com a tiragem, na época, muito expressiva de 520 mil exemplares. A gente vinha, né, de 1 milhão, vocês lembram, né? Os jornais da década de 90. Mas, não por acaso, eu ia dizendo, o time que a gente montou para dar conta desse projeto reunia editores, designers gráficos, gente do industrial, da gráfica, da distribuição, e uma dupla de arquitetos. Então, a gente mexeu nesse arranjo físico e até nas cores de algumas poltronas, paredes, de modo a simbolizar no arranjo físico da redação a lógica do fluxo editorial pela temperatura e pela periodicidade de atualização, não mais agora diária, mas quase que horária, não é? Quase que horária do fluxo que a internet já trazia. Então, vejam, estamos aí em 2010, 2011, 2012, o redesenho foi considerado bem-sucedido, o Estadão tinha uma leitura, de novo, por meio de pesquisas, né? De ser um jornal muito sisudo, claro, muito sério. Acho que a gente conseguiu preservar o DNA editorial do Estadão, mas trazer um pouco mais de ilustração, introduzir uma infografia, que foi até uma introdução tardia, mas depois lá com Fábio Salles, toda a turma da editoria de arte, o Estado adquiriu um nível muito de qualidade mundial em infografia. E aí, isso foi caminhando, né? Claro que a fragmentação da mídia, isso está no meu livro,
agradeço a Regina por ter citado aí, que o livro é um resultado de um paper que eu escrevi lá em Colômbia, em 2016, quando eu fui professor visitante da Columbia Journalism School, terminei no mestrado aqui na ECA e virou... o livro fala um pouquinho dele daqui a pouco, mas eu falo dessa virada, né, que o ambiente informativo teve, e que eu acho que eu acho importante comentar com vocês hoje, o papel do processo jornalístico tradicional nesse ambiente informativo como um todo. E aí vem a pandemia e desmonta essa lógica. Eu, quando via os vídeos que o João Fábio Caminoto, hoje está lá o Eurípides Alcântara, o João Fábio Caminoto foi meu sucessor no Estadão, quando ele compartilhava os vídeos pelo Instagram ou por outro canal, eu vejo, gente, aquela redação vazia, quer dizer, como é que fica essa lógica? E aí chegamos aqui num ponto de olhar para frente, né? O que a pandemia, que em muitos setores de atividade parece ter trazido o trabalho híbrido como algo irreversível, ou no mínimo a ser considerado em alguns dias da semana, né? Qual é o impacto, né? Chegando aqui no ponto chave do nosso encontro, né? Qual é o impacto desse desarranjo físico, desse desarranjo presencial no processo jornalístico? Muitos me perguntam sobre... E aí, para falar desse ponto, queria ilustrar dessa forma. Muitos me perguntam sobre o destino da edição impressa, né? Hoje a gente sabe, revistas e principalmente os jornais mantêm num nível de circulação, de volume de impressão muito menor, praticamente um nicho de assinantes mais fiéis, muito provavelmente mais velhos, as pesquisas comprovam isso, né? Mas a chamada edição impressa. Impressa entre aspas aqui, impressa entre aspas, porque ela pode ser lida em papel e tinta ou pode ser lida no formato no app, no PDF, ou enfim, no Flip, ali na edição digital, né? Mas aí que vem o ponto, quer dizer, se há um desarranjo físico, ou pelo menos uma reviravolta física do encontro entre as pessoas, da disposição do lugar de trabalho proporcionado pela pandemia, eu acho que é hora de olhar com muita atenção para o arranjo lógico, né? O desarranjo físico privilegia o arranjo lógico. E o que eu entendo por arranjo lógico? Pegando aí, de novo, o paradigma do jornal diário, e acho que vale para uma revista também, em certa medida. Uma redação que ainda se ocupa, mesmo que seja um grupo reduzido e focado, em produzir uma edição que tem finitude, né? que tem que tomar decisões de peso, que tem que tomar decisões de ocupação de espaço, que tem que decidir o que é mais importante para a primeira página e o que é menos importante para a primeira página. O que é destaque num caderno e o que é alto de página, o que é baixo de página. Enfim, que tem que tomar decisões de hierarquização de informação porque lida com a finitude do espaço. Esse arranjo lógico, na minha avaliação, mantém na redação um nível de treinamento de avaliação jornalística que vai se refletir no site, nas redes sociais, nas lives, nos webinars, em todos os canais digitais. E aí eu estou dizendo, eu estou me referindo muito aos recursos humanos, ao treinamento, aos profissionais, aos nossos colegas que lá estão. Ou seja, repetindo, o arranjo lógico da edição ainda resistente, eu coloco aqui um ainda, porque eu tenho dúvida se ele pode vir a permanecer, né? Porque lá na frente, ainda que a morte da edição impressa tenha sido decretada já há mais de 20 anos, e ela está aí como nicho, mas ela tem uma possibilidade de desaparecer, tanto no formato papel e tinta, quanto no formato PDF, ou Flip, ou edição fechada, edição digital, ainda que esse talvez permaneça mais um tempo. Mas a minha pergunta e realmente não é uma certeza, é uma reflexão, até que ponto esse exercício mental de edição, né, de organizar
pela finitude, o conjunto informativo do dia, até que ponto ele não contribui para o exercício de avaliação editorial tomado e das decisões tomadas hora a hora, minuto a minuto, nos canais digitais, né? A minha resposta, pelo que eu vivi, né, na minha geração, que eu tive o privilégio de pegar desde a máquina de escrever até o TikTok, né? Eu acho um privilégio para uma geração ter pego isso, né? A minha resposta é que a manutenção desse arranjo lógico, desse exercício lógico de edição, é positivo. Ele é positivo. De novo, da minha geração de jornalistas, eu não vejo o exercício profissional sem ele. No limite, porque se a gente terminar, no limite, é da finitude de espaço e da decisão de hierarquização que nasceu o ato de editar. Quer dizer, no limite, o ato de editar, vamos dizer assim, vai exagerando um pouco, desapareceria, né? E tudo seria produção. O que é produção? Publica, sai. Tudo que eu publico, sai. Tudo que eu escrevo, sai. Tudo que é produzido é publicado, é tornado público, né? Essa palavra publicar, que cada vez que eu teclo, né, na minha rede social, eu me lembro de como ela foi tão banalizada. O ato de publicar, ele ficou banalizado. Quando eu entrei na Folha como foca, eu levei 5 meses, né, para o editor me chamar e dizer assim, olha, você vai assinar amanhã a sua primeira matéria. Que ele achava que tinha qualidade, estava pronto para assinar uma matéria. Ou seja, o ato de assinar algo tornado público, ele foi banalizado. Pelo ambiente informativo, muito mais universalizado. Eu não estou aqui, a gente vive hoje um momento muito positivo, né, de troca de informações. Isso seria uma outra reunião para a gente analisar os problemas e da hiperinformação, e aí vem coisas que estão no livro, Humberto Eco, e assim vai. Mas ainda pegando esse processo de fazer, né? Acho que a palavra não é recomendaria, mas qual é a reflexão forte que eu faria neste momento em que as redações estão voltando, mas volta tudo, volta um pouco, vai ficar tudo, não vai, não importa. Eu acho que o trabalho remoto, junto com o trabalho, com o salão da redação, onde tudo acontece, onde as pessoas se encontram, e é um ambiente maravilhoso de troca, né? Eu acho que ele pode, sim, encontrar um novo desenho, né? Mas o que eu chamaria atenção para alguns pontos que eu notei aqui? Primeiro, independente do desarranjo físico, é preciso manter essa discussão do arranjo lógico. Ou seja, que fóruns, mesmo virtuais, que eu posso estabelecer para substituir as coisas que aconteciam no arranjo físico, né? A discussão e especialmente as discussões de edição, as discussões do arranjo lógico, do peso, da hierarquia, da estruturação da informação. O segundo ponto que me chama a atenção é que durante o agudo da pandemia, a gente teve 2 agudos, né? Meio de 2020, depois a retomada em 2021, ano passado, os 2 centros dos 2 anos anteriores, né? Claro que eu via e presenciava que o produto estava saindo muito bem, mas eu tenho a convicção de que um produto editorial ele não é uma junção de pedaços de conteúdo produzidos isoladamente e juntados, né? Existe uma parte da junção, de novo, lógica, que está nas entrelinhas, que está nas entrepautas. Quando uma matéria se aproxima da outra, ainda em produção, elas geram uma nova pauta. Então, e isso acontecia na conversa do café, no almoço entre colegas, e no passar na sala de um ou esbarrar na mesa de outro, e assim vai. Quer dizer, essa fermentação que é do arranjo físico, ela não me parece que está se perdendo, porque tem as voltas, mas eu tomaria um certo cuidado para que ela realmente não se perca, porque há notícias, né? Há notícias de pessoas trabalhando lado a lado, mas em reuniões pelo Zoom, porque é muito fascinante, quer dizer, fazer uma reunião
por ferramentas de videoconferência, mesmo que eu esteja no mesmo prédio, não preciso nem ir mudar de andar e assim vai. Em síntese, tomar o cuidado para que o produto não seja uma junção de pedaços informativos, para que sejam vistos os vasos comunicantes entre eles, que a gente sabe que, frequentemente, em redação, 2 mais 2 dá muito mais do que 5, né? Há uma fermentação natural, mas, de novo, eu acho que o processo lógico pode substituir, em alguma medida, o encontro físico. Então, passando a régua, eu acho que a pandemia deixa um legado importante de produtividade, né? Concentração, foco, habilidades específicas. Eu sei que o próprio conceito de sucursal, né, de correspondentes, foi muito abalado, quer dizer, você tinha estruturas pelo país, tá? Hoje você pode ter mais maleabilidade e usar isso em prol da qualidade do produto, né? Em prol da qualidade do produto, em prol de se captar mais, de se produzir mais, de se editar melhor. Então, eu acho que a pandemia deixou esse chacoalhão, imagina, eu que vim né, até poucos meses, poucos anos atrás, na CBN, mas um pouco antes no Estadão, né? Com essa convivência diária, observei com muita atenção. Enfim, ela pode deixar um legado importante, acho que já deixou, mas eu chamaria atenção, então, para esse resgate das variáveis do chamado arranjo lógico e para esse valor do processo editorial que preserva e cultiva, mais do que preserva, cultiva os fundamentos da edição, né, que ainda hoje reside no processo de feitura da chamada edição impressa, ou edição fechada, ou edição digital, enfim. E essas coisas convivem muito bem, né? E acho que eles são nutrientes para a postura nas redes sociais, para a postura na edição do app, do site, etc. Eu vou fazer um intervalo nesse ponto aqui, Regina, e me abrir aqui para questões de vocês, que vocês possam... Eu ainda posso falar um pouquinho das teses do livro, mas falo daqui a pouco. Obrigado, gente. Fica à vontade. Pessoal, fiquem à vontade para conversar. Ricardo, tudo bem? Eu vou aproveitar o ensejo. Gostaria primeiro de dizer que é um prazer poder ouvir você e que eu, apesar de estar muito menos tempo nessa carreira que você, concordo com muitas das suas proposições em relação à necessidade de, apesar dessa dinâmica tão fragmentada da internet, nos empurrar para a produção pela produção, que é importante que haja edição, que é importante que a gente possa dar um sentido coeso para a produção jornalística. Mas a realidade da CBN, dos grandes veículos, é muito diferente hoje da realidade que eu imagino que seja de vários colegas aqui da NER, que sobrevivem em veículos menores, com muita gente fazendo a mesma coisa. Se você hoje fosse o editor-chefe de um veículo pequeno, o que você adaptaria das questões que você aprendeu na CBN, no Estadão e outros veículos para trabalhar numa dinâmica assim, menor? Não, Thaís, é bom você ter levantado esse ponto, e sabe que lá na SPM, uma das disciplinas que eu dou é jornalismo local, né? Então, a gente estuda pequenos empreendimentos em cidades aí, Lorena, Pindamonhangaba, maravilhoso, agora Mogi das Cruzes, no ABC, e eu falo muito isso para os alunos. Primeiro, que eu acho que é possível aplicar os fundamentos jornalísticos numa redação de 4 ou 5 pessoas, um Sobradinho em Guarulhos, o caso real. O ideal é você ter aquela mínima segregação de funções, que é quem produz e quem edita. O ideal é alguém escrever, alguém editar. Sempre é bom alguém ler o que a gente escreve, né? Essa mínima segregação. Se não, eu brinco com os alunos que a mesma pessoa vista os dois chapéus. Ora, agora eu escrevi, né? Terminei de escrever, sai, toma um cafezinho, dá uma volta, agora eu vou editar. É legal preservar esses dois momentos, né? Claro que às vezes acaba fazendo de uma forma homogênea e junto, mas eu defendo muito isso, que os principais fundamentos jornalísticos não devem depender do porte do empreendimento. Tem desafios, mas dá para aplicar.
Mais alguém quer fazer perguntas? Adélia, o Ricardo estava dizendo que vocês trabalharam juntos lá no Diário. Foi no Diário? Onde foi? Foi. Foi um prazer reencontrá-lo, Ricardo. Fiquei acompanhando todas as suas trajetórias, né? E fiquei lembrando também dos 11 anos que eu passei no Estadão, e realmente, né, aquilo era uma reprodução, né, muito fiel arquitetonicamente da produção jornalística, né? Agora, eu percebo, e gostaria da sua opinião, que alguns veículos que têm uma pegada de linha muito definida, mesmo imaginando que eles estão trabalhando também atomicamente, né, cada um em um lugar, eles conseguem dar uma unidade, né? Eles conseguem passar aquele posicionamento deles. Mas eu sinto que os grandes jornais do Brasil, eu não sei nos outros países, porque não estou acompanhando, já fica mais complicado. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, até ela está aí presente, eu sinto, por exemplo, a Carta Capital, ela consegue, em todas as suas publicações, ter a unidade da Carta Capital, o posicionamento conhecido da Carta Capital, assim como também a Piauí, né? Vários dessas publicações que não são diárias, né? Mas que são intensas também, elas conseguiram guardar o seu perfil, né? Enquanto publicação. Já nos grandes jornais, aqui falando assim, de Estadão, da Folha, do Globo e tal, eu não sinto essa característica no digital e mesmo no impresso hoje tão marcante, né? Acho que talvez essa pulverização que você fala tenha realmente deixado um pouco solto, né, a produção editorial, né? Perfeito. E eu Adélia. sinto que nos grandes jornais, por exemplo, a qualidade mesmo editorial, da escrita mesmo, do burilamento das matérias, e aqui é uma opinião eu não sou jornalista, né? Sou uma leitora que trabalhei muito com veículos impressos, trabalho até hoje muito, mas a minha opinião é que o conteúdo caiu muito dos grandes jornais. Não, você, Adélia, obrigado pela análise. Você analisa um corte que eu não cheguei aí. O meu ponto foi o leitor não percebe essa questão da edição ser uma junção de informações produzidas remotamente. Ele não percebe. O meu ponto é, ele não percebe as pautas que saem, que deveriam estar no jornal, fruto da troca de ideias da redação, do processo jornalístico. Verdade. É isso que ele não vê. Ninguém vê. Quer dizer, na verdade, o problema não é no que está sendo editado. O potencial problema é no que não está sendo editado, né? Que é que sempre foi fruto da conversa e da troca entre produções. É esse meu ponto. Das lacunas, né? Das lacunas entre pautas, o que surgia entre pautas. Eu tenho uma outra pergunta. Eu gostaria de entender melhor como vocês têm feito para lidar com que, para mim, são dois grandes problemas trazidos pela pandemia. Um é a dificuldade de gerir o tempo, porque as pessoas parecem estar trabalhando muito mais, trabalhando o tempo todo, mas sempre com aquela sensação de que ainda estão devendo. E segundo, que é a dificuldade de trazer para essa interação virtual essa proximidade, essa vazão criativa que
vinha das pequenas conversas que você tinha na redação. Como tem sido para você e para o pessoal da CBN lidar com isso? Tá aí, só para você saber, eu não estou mais lá, né? Recentemente, 1 ano e pouco, eu deixei o Grupo Globo. Hoje eu atuo como consultor de estratégia de comunicação, projetos, mas minha memória é de que, na pandemia, o rádio, particularmente o rádio, já tinha um pouco do remoto, né? Um pouco, não muito, né? Todos os comentaristas falavam de casa, por telefone, né? O rádio é uma colagem de colaborações remotas, convergindo para um estúdio, onde estão os produtores e os operadores de áudio. Isso não mudou. Então, o rádio, acho que foi o que menos mexeu na lógica. Alguns apresentadores foram para casa, tal, mas já voltou. Então, o rádio sempre teve a coisa do remoto, né? Os comentaristas entram de casa, das suas casas, enfim, seu escritório, o consultor, o esportista, e assim vai. Então, no rádio, o impacto não foi tão grande. Acho que o impacto proporcional, Thaís, foi nas chamadas grandes redações de jornais e revistas, com certeza. Obrigada. Nada, imagina. Mais alguém? Ô, Ricardo, me fala uma coisa. Como é para você olhar as redações de fora delas agora? Muito bem. Eu estou há 1 ano e meio atuando como consultor em estratégia de comunicação, né? E cheguei a fazer alguns projetos para rádios novas, estou implantando jornalismo, então, tanto em mídia, e atualmente estou muito focado no terceiro setor, nas áreas de saúde, educação e mobilidade social, institutos, fundações. Estou muito feliz com essa nova fase, mas continuo, Regina, fazendo aquela leitura comparada toda manhã, né? E engraçado, olhando, e muito produtivo isso, de novo na edição fechada, né? Que ela dá a medida de como cada redação enxergou o noticiário do dia anterior. Não importa que muitas notícias que estão na edição da matutina ali, a Folha sai às 11 da noite do dia anterior, né? Eu já leio no celular na véspera, mas me fascina assim essa análise comparada, né? Eu leio cotidianamente, logo cedo, os 4 grandes jornais brasileiros, né? Estado, Folha, Globo e Valor, de circulação nacional. Por alguma necessidade, às vezes pego alguma coisa regional e alguns sites, evidentemente, mas de jornais diários brasileiros, esses 4. Então, me atrai essa comparação dos pesos e enfoques que cada redação deu para a mesma notícia, né? E como é que você analisa isso? Vamos lá. Se você hoje de manhã pegou uma mesma notícia de todos, como é que você... Exatamente. Olha, tem essa notícia, a Folha deu de manchete, o Estadão deu menor, né? O Valor, na sua característica segmentada, especializada, deu diferente. E você continua vendo, por exemplo, a mídia tradicional, vamos dizer assim, não sei se esse nome ainda cabe, acho que é a mídia clássica, profissional, né? Na qual eu fui criado, ela continua escrevendo a gramática do noticiário, a nomenclatura do noticiário. Vamos dar exemplos clássicos aqui. Qual foi o grande fato de 2021 que, se ainda tivéssemos o Prêmio ESSO, era o Prêmio ESSO de jornalismo, não tem a menor dúvida, orçamento secreto. Né? Um termo criado por um jornal tradicional do Estado de São Paulo. Né? Virou jargão, virou símbolo, virou rótulo, criou nomenclatura, né? Orçamento secreto. Né? As rachadinhas, quer dizer, todos esses termos que vão para o noticiário, né? E se incorporam, esses termos eles facilitam a comunicação, facilitam, inclusive, a concisão das redes sociais. Então, acho que essa mídia, essa imprensa a qual nós fomos criados, eu fui criado, ela continua cumprindo o seu papel de tradutor do ambiente, né? Tradutor do ambiente, intérprete
do ambiente informativo e criador de conceitos, como o caso do orçamento secreto é um excelente exemplo. Gandur, quando você compara a nossa imprensa com a imprensa internacional, o que você vê? Quais são os diferenciais? Olha, eu fiquei um ano em Colômbia, né? E que é uma escola bastante clássica, né? Jornalismo americano, a escola americana, a escola de Colômbia. A grande mídia brasileira é bem alinhada com os padrões de qualidade americanos, muito mais do que os padrões europeus, né? A objetividade, o lead explícito, o diálogo entre texto, foto e infográfico. Isso é uma coisa que hoje as novas gerações não percebem, mas esse diálogo entre texto, foto e infográfico, que está tão presente nas mídias digitais, ele vem da mídia analógica, né? Ele vem da mídia analógica, vem de Folha, anos 80, 90, USA Today, né? E os vários prêmios que depois a Folha, o Estadão, o Globo ganharam, né? O Valor Menos, que não tem muito essa característica, mas essa integração semiótica, né? Entre texto, foto e gráfico, e a busca da objetividade, da estruturação informativa, o chamado outro lado, a estruturação do texto com variação de fontes. Isso é muito a escola americana. E eu noto, e eu ficando lá fora, né? Ficando lá fora, deu para ver como o jornalismo brasileiro de qualidade é alinhado aos melhores padrões mundiais. Se eu pudesse citar uma diferença, mas aí o nome disso é recurso, né? Você pega os grandes jornais americanos, não precisa ser os nacionais, não, mesmo os estaduais, né? A grande diferença seria que as matérias têm mais fontes, o que significa que o jornalista teve mais tempo, o que significa mais recurso para produzir o mesmo texto, o mesmo número de linhas. Então, eu diria que um parâmetro assim que nos difere ainda é que o número de fontes por bloco de texto nos Estados Unidos é maior do que o número de fontes por bloco de texto brasileiro. Mas a pegada, a metodologia, o enfoque, o jeito de fazer está muito alinhado. Diferentemente do jornalismo europeu, que é mais indireto, mais meandrante, né? Não vai tão direto ao ponto, mais objetivo, mais reflexivo, muitas vezes muito gostoso de ler, mas é um jornalismo mais lento, né, de consumir. Mesmo nos canais digitais, é interessante isso. Você pega os canais digitais de grandes jornais europeus, eles têm uma coisa mais contida, um ritmo mais lento. Então, de novo, um legado da mídia analógica. O que me reforça a convicção de que fundamento é fundamento. Fundamento nunca dependeu de canal, né? A ferramenta ela acelera coisas, mas ela não a ferramenta em si não cria valores, nem muda valores. O que muda é o uso e a sociedade interpretando isso, né? Então, é esse meu ponto, Regina. Certo. A Adélia tem uma pergunta, Ricardo. Por favor. Adélia? Acho que ela travou. Adélia, você travou? Acho que ela está travada. Está com a mãozinha assim, parada. Então, Ricardo, vamos lá, até a Adélia voltar, destravar. Eu acho que agora ela vai destravar. Pois não. Quando você preparou o seu livro... Desculpa se está um certo barulho, aqui está a maior chuva aqui no meu bairro. Não, Adélia, que bairro você é? Jardins. Nosso bairro. Hã? Ah, já, São então, Paulo, Jardins. Vamos chegar aqui também, é verdade. Adélia, você destravou. Faz sua pergunta. Está sem som. Som. Pronto. Começa de novo com a pergunta. Então, o que eu queria perguntar para o Gandur Gandur, acabando a pandemia, né? E a gente vai entrar no novo normal, né? O que será, você acha que será como o novo normal das redações? Vão voltar para os prédios? Vão voltar para os seus postos? Ou essa situação assim já
atomizada, distante, vai ficar? Você acha que Olha, volta? aqui é o seguinte, a fotografia atual, Adélia, é que tem uma volta gradual, ainda cuidadosa, mas é uma volta. O meu palpite, aqui é um palpite, difícil fazer uma previsão aqui, mas a minha visão é de que haverá uma volta, até porque isso passa a ser fator competitivo, né? Você passa a receber a visita de um ministro, você passa a receber a visita de um deputado, isso gera informação privilegiada, gera furo de reportagem. Então, com o tempo, eu acho que a volta do físico ela vai impactar a qualidade do produto, né? E eu tenho convicção disso. Eu tenho um convidado aqui presente hoje que quer fazer uma pergunta, ó, Michel Bru, por favor, meu convidado. Boa tarde, Gandor. Bom te ver aqui. A minha pergunta vai um pouco em cima do teu livro, né? Quer dizer, você fala que o jornalismo está em retração. A minha pergunta é, será que não é o jornalismo tradicional? Quer dizer, uma visão do jornalismo do jornalismo impresso, do jornalismo talvez até da radiodifusão, porque a minha sensação é que a leitura hoje, todos nós somos jornalistas, todo mundo tem o direito de interpretar, a gente busca informações de diferentes lugares e está interpretando o tempo todo. Então, somos todos um pouco jornalistas nesse sentido, né? Você fala que ele ganha o poder, né? Poder em expansão. É disso que nós estamos falando, quer dizer, e aí, claro, cuidado com fake news, que então, eu acho que tem um novo olhar para o jornalismo que é completamente inovador, que é verdade em outras áreas de vida da gente, né? Em outras, a informação hoje é muito mais democrática, muito mais fácil de acessar e, portanto, muito mais fácil também da gente interpretar. Queria só que você comentasse em cima disso. Não, perfeito, Michel. O título do livro, Jornalismo em Expansão, Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, vem do fato, você lembra que eu fiz uma pesquisa quantitativa inédita, medindo o enxugamento das redações e o avanço dos governantes nas redes sociais. Então, foi essa troca de pé, né? E hoje você vê que os governantes nas redes sociais, isso lá em 2015, quando eu fiz a pesquisa, nem se imaginava onde iríamos chegar, né? Mas foi só esse alerta. Eu acho que hoje o subtítulo do livro, A Segunda Morte da Opinião Pública, faz muito mais sentido que o título. Se eu tiver uma segunda edição, talvez eu possa até inverter. A Segunda Morte da Opinião Pública é uma expressão que eu criei baseado num sociólogo, filósofo alemão, que está ainda vivo, o Jürgen Habermas, está com 93 anos. E o Habermas, no livro dele, A Mudança Estrutural da Esfera Pública, ele chama de morte da opinião pública quando aqueles homens de bem do século XVIII, XVII, XVIII, Idade Média, foram substituídos pela sociedade civil organizada, a imprensa, o direito, as instituições republicanas. Então, aquela opinião pública morreu e hoje foi substituída por uma sociedade organizada. E eu chamo, né, de segunda morte da opinião pública esse enfraquecimento da imprensa como pautadora exclusiva do noticiário geral e as redes sociais com esse caos informativo. Repito, agora há pouco afirmei que a imprensa ainda tem o poder de cunhar e comandar o noticiário, mas não há dúvida de que o poder relativo é hoje menor. Por isso que eu dramatizei aí a segunda morte da opinião pública. Eu tenho uma outra pergunta, Gandor, enfim, com essa ascensão das redes sociais e com o fato da gente estar agora competindo pela atenção das pessoas com todo tipo de produtor de conteúdo, eu sinto que a imprensa tem se esforçado para mimetizar certos aspectos dessa dinâmica da criação de conteúdo, dos influenciadores. Você acha que esse é um caminho para que a gente volte a ter a atenção das pessoas, ou o jornalismo corre o risco de se perder nessa jornada e acabar deixando de oferecer para as pessoas essas coisas que você mencionou, que é a apuração, que é a edição, que é coesão e etc.? Eu acho que você tem razão. Eu ficaria com a sua segunda assertiva. Eu acho arriscado, perigoso você mimetizar modismos, né, e formatos que não tenham a ver com o processo jornalístico. Eu acho que o jornalismo é
é o ofício da apuração, da checagem, da edição e do oferecimento de contexto, análise e interpretação baseada em dados para a sociedade. Não é à toa que o jornalismo e a ciência tiveram um papel essencial na pandemia. A melhor decisão da humanidade é aquela baseada em fatos históricos, em dados, em evidências, né? Você partir para o histriônico, para o fanfarrão, para o radical, de novo, pegando essa roupagem do influenciador que põe a forma acima do conteúdo, né? Eu sou radicalmente contra, isso não é jornalismo, né? Isso é sensacionalismo, e isso é antigo, né? Isso não foram as redes sociais, nem o TikTok que inventou isso, né? Isso existe desde os jornais sensacionalistas, que na geração dos meus pais era o espreme sai sangue. Isso não é de hoje. Isso é uma falha da resistência humana, dos nossos sentimentos mais primitivos, que o jornalismo não deve trabalhar para atender. O jornalismo deve trabalhar para promover civilidade na troca informativa. E não deve perder esse rumo, ainda que ele tenha um poder menor relativamente, mas ele não deve perder esse papel. Opa, mais alguma pergunta, gente? Michel, por favor. Posso fazer mais uma pergunta? Nós estamos vivendo uma coisa absolutamente inédita, que é uma guerra, né, ao vivo. Né? Acho que você, na tua carreira, não deve ter passado por nada parecido. O que você tem a comentar sobre esse momento único? Talvez não precisaríamos ter vivido, seria mais o fato é que ele está aí e precisamos, né, vivê-lo. Você tem razão. Eu, quando comecei como repórter, logo depois veio a Guerra do Golfo. Eu comecei em 89, a Guerra do Golfo foi em 90, por aí. E não por acaso foi o episódio jornalístico que catapultou a rede americana CNN. A CNN se tornou muito conhecida por causa da Guerra do Golfo, por enviar pessoas, enviados especiais e tal. Eu acho que nesse momento, Michel, você vê, tem gente lá, né, reportando do campo de batalha tal. O impacto relativo do formato, ele já estava absorvido, né, pelas pesquisas, já se tinha isso desde, lembra, mídia ninja aqui no Brasil, celular aberto na rua, quer dizer, essa pegada informativa ela já estava assimilada, né? O impacto no noticiário, na minha opinião, está no risco da banalização, né? Banalização da cena de guerra, que não deveria, é uma cena sensível, é uma cena que deveria, não pode deixar de emocionar a humanidade. Esse é o maior risco que eu vejo, né? No mais, eu acho que as TVs principalmente as TVs, né? Os jornais também com enviados especiais estão fazendo um excelente trabalho, que acho que numa guerra, humanizar o drama que as pessoas comuns, que não tem nada a ver com aquilo, estão vivendo, né? Eu acho que isso é muito positivo. Então, isso é muito positivo, e o arriscado é você banalizar o sofrimento. Mais alguma pergunta? Tá. Então, a gente já está dando o nosso horário, e eu quero agradecer muitíssimo o Ricardo Gandur, consultor, jornalista, engenheiro, ser pensante do mundo. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que você é um pensador. Se a gente estivesse na Grécia e você andasse muito, eu diria que você é um dos peripatéticos de Aristóteles. Imagina. Eu que agradeço. Adélia, você quer falar mais algo? E põe o som. Gandur, em algumas atividades, por exemplo, na minha, que é uma atividade, um setor pequeno, perto da imprensa, de pesquisa de mercado, marketing, a gente criou realmente ambientes virtuais para trabalharmos juntos. Agora mesmo eu estava trabalhando com a minha equipe à distância, cada um na sua casa, mas dentro de um ambiente que todo mundo se pluga, conversa e tal, porque realmente precisa
da adição de todos para a gente poder completar um trabalho, um estudo. Isso aconteceu no mercado editorial? Porque temos ferramentas, né, digitais para se trabalhar junto à distância. Então, eu pergunto, tem algum bloqueio nesse sentido? Os egos ficaram muito grandes? Como é que é isso? Porque eu vejo isso em vários setores, na área de propaganda, por exemplo, em várias áreas, estamos trabalhando à distância, mas juntos, né? Até em Adélia, você vê, banca. não era tão novidade. Quando eu dirigi o Diário de São Paulo, em 2002, lá se vão 20 anos, eu fazia reuniões de conselho com o Rio, o Paulo Novis, você lembra dele? Foi o nosso diretor, por videoconferência. Apenas a qualidade do vídeo não era tão boa quanto a de hoje. Mas isso 20 anos atrás. Né? Depois a Cisco inventou aquela telesala, que era fantástica, a gente fazia muita coisa. O que mudou? O que mudou agora foi a introdução no cotidiano, foi a pulverização disso. Né? E eu acho que é muito positivo. Eu chamaria atenção, na minha opinião, para olhar bem esse processo lógico e você emular aí, de alguma forma, o ambiente de troca de ideias da redação e de estruturação da informação via edição. Mas é isso. Mas eu agradeço demais, Regina, e a todos que ficaram aqui esses momentos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Desejo sucesso aí a todos os colegas, alguns nomes conhecidos. Acho que essa reflexão é sensacional. Parabéns aí à ANER, Regina, por estar proporcionando esses momentos. Muito legal. Obrigado, gente. Um grande abraço. A ideia é essa mesmo, Ricardo, é a gente poder refletir sobre o momento, sobre a vida, sem estarmos com pressão, entendeu? Isso que acho que é legal, a gente poder ouvir várias correntes de pensamento e entender esse momento de mundo hoje que está tão difícil para todos. E eu quero aproveitar e convidar todo mundo para nosso café da semana que vem, que será com o Thiago Lins, da Robox, que ele vai falar justamente sobre a ascensão das assinaturas no mercado editorial. Eu acho que é um tema bem interessante para todos que estão no mercado editorial. Então, fica aqui meu convite para vocês a semana que vem. E, Ricardo, muito, muito obrigada em nome da ANER, e eu espero poder contar com você aqui novamente. Eu acho que você tem um tema muito interessante dessa coisa aí dos governantes e o domínio dos governantes das redes sociais, eu acho bem interessante. Acho que é um tema bem legal para a gente falar mais perto das eleições. Eu queria fazer uma propaganda que o livro está disponível na internet, né? Saiu pela Sumos Editorial, Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a segunda morte da opinião pública. Legal, legal. Um abraço, gente. Tá bom, muito obrigada a todos e até semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, tchau.